Fala, meus amigos, vamos agora para mais um episódio aqui do Pode Contar. A gente já entrevistou o Flávio, conversou com o Flávio aqui quando não tinha o cenário, quando estava tudo diferente, não tinha microfone. E aí a gente não tinha como não chamá-lo novamente, que foi o nosso primeiro convidado. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, maneira com o negocinho mais bonito, mais organizado. Exatamente, fala aí, Flávio. No primeiro podcast você falou bastante da sua história. Acho que não vai adiantar muito repetir tudo aquilo que conversou, até para não ficar uma coisa mais meio que combinada, com a sensação de que a gente já falou isso, aí não vai ter aquela mesma sintonia de conversa. Me diga aí, se apresente. Agora é a prática, né? Bom, meu nome é Flávio, né? Sou do Paraná, já moro aqui em Maceió já tem muitos anos, né? E vamos agora para a parte mais real do negócio, né? Depois das apresentações nossa primeira conversa aqui, né? Então vamos lá. Vamos botar quente. Vamos botar quente. Na primeira vez a gente falou muito sobre de onde foi que você veio, como foi que você começou, vende coco na praia e tal, uma conversa muito bonita de verdade. E aí, como aqui todo mundo que tá vindo conversar, todo mundo vai querer falar as coisas bonitas, com você eu queria que fosse um pouquinho diferente. Lógico que vai ter coisa bonita depois, mas eu queria saber de você, tipo assim, aquela vez que ele marcou, onde foi que você mais se fudeu, digamos assim, né? Bem no sentido figurado da palavra, tá? Onde foi que você mais se prejudicou e quais foram os seus maiores aprendizados com esse prejuízo que você teve. Não precisa ser uma quebra de uma empresa, pode ser um prejuízo em outro negócio. Só abrir um parênteses aqui, o Flávio também é empresário, como os outros convidados. Ele tem aqui uma história tanto intensa como extensa no ramo do mercado direto, de venda direta, e tem bastante aí para nos contar. Então, vamos pegar essa linha aí da pergunta. Eu vou falar logo a parte boa, né? Assim, aquela parte top. Tô aqui, né? Então, se eu tô aqui é porque eu já venho. E se vocês também estão aqui é porque todos nós estamos de parabéns, porque nós já vencemos todos os nossos maiores obstáculos, né? Eu lembro de quando apareciam coisas, situações, e eu falava, porra, isso aqui eu não vou passar não. O que eu vou fazer para resolver, né? Porque a gente se conhece há pouquíssimo tempo, falando... Tem um ano? Pouco mais de um ano. Tem pouco mais de um ano. E eu já vi você se prejudicar umas 2, 3 vezes. Feio, queda de bicicleta. Porra, por isso por algumas cirurgias aí. Algumas cirurgias em um ano. Na verdade, quando ele chegou lá no escritório, já tava no pós-segundo Covid, não foi? Ele já tinha pego o Covid 2 vezes. E depois, negócio de 2 meses, se quebrou todinho, literalmente, de bicicleta. Aí por isso que eu disse, não precisa ser, eu quebrei uma empresa. Não, onde foi que você mais se fudeu? Seja de bicicleta, porque você quer não, um atleta aí, né? Corre, anda de bicicleta, namora. Pinta a peste aí. Diga aí onde foi que você mais se prejudicou e quais foram os maiores aprendizados que você tirou. E aí a gente vai debater sobre esses pontos, sobre esses aprendizados. Como eu falo, né? Como eu disse na primeira vez, né? A gente não empreende. A ideia de empreendedorismo hoje, que é a grande sacada, que a gente vê muito forte nas redes sociais, está muito ligado a dinheiro, a sucesso, a isso. E eu penso um pouco diferente, né? Que eu acho que a gente empreende na vida, né? A gente empreende em casa, nas amizades, nos relacionamentos, no dia a dia, né? Então, das vezes, dos maiores desafios, né? Primeiro, assim, vem um susto, né? Porque de uma hora você tem uma sensação que você tem um controle da coisa. E de repente acontece uma situação adversa e você, é como se fosse um susto mesmo, você olha assim e você já não tem um controle daquilo. E qual foi a maior situação adversa? Assim, porra, isso aqui, se eu não passasse por isso, eu acho que eu não seria o homem que eu sou hoje. Na verdade, é o seguinte, eu acho que se eu não passasse por tudo que eu passei, das vezes que eu já quebrei como empresa, das vezes que eu já me machuquei fazendo o que eu mais gosto, que é o esporte, né? Das vezes que os dissabores que eu já passei ao longo da minha vida, né? Tudo isso eu acho que faz parte do nosso currículo, né? E nós temos sempre duas opções.
lá no Paraná, a gente tem muita mania de falar assim, só a gente sente e chora. E é uma linha é muito sutil, uma linha muito tênue entre você se colocar numa posição de vítima e você encher de fatores externos que motivou aquilo a você chegar àquela dificuldade, aquele problema, entendeu? Ou você chamar para si, não, se aconteceu isso. Eu, quando quebrei a primeira vez, eu tive um problema de saúde, passei um tempo fora e tal. Quando eu voltei, eu tive um baque, né? E aí eu podia chegar e dizer, não, foi porque eu adoeci e tal. Não. No final das contas, quando eu parei assim, comecei a analisar melhor, eu disse, não, foi um erro de gestão meu. Que aí eu comecei a perceber que eu tinha muitos traços centralizadores, né? E hoje, quando eu administro a empresa, eu tento administrar de uma forma que, se acontecer alguma coisa comigo, como eu caí de bicicleta recentemente, A empresa andou do mesmo jeito. a empresa continuou do mesmo jeito. Passei 10 dias no oxigênio quando eu peguei o Covid pela segunda vez. A saturação lá embaixo e tal. Eu falei, meu filho, eu acho que dessa aqui não passa, não. A empresa funcionou do mesmo jeito. E aí você vai vendo esses sinais, né? Porque é assim, quando acontece algo de ruim na vida da gente, eu até fiz isso numa postagem no meu Instagram, quando eu caí de bicicleta agora. Uma coisa muito simples, mas que vale para a vida, eu acho que vale para tudo. É uma analogia, vamos dizer assim, né? E aí eu peguei e botei a foto do meu cotovelo, tava um buraco assim no cotovelo, né? Levei ponte, fazer a saturação, um monte de coisa e tal. 2 dias no hospital. Agora já de novo. Foi. Bicho, como é que cai tanto assim de bicicleta? Hein? Mas Mas aprender a andar pelo menos, não. Porque acaba quando cai assim, tem que pelo menos aprender, né? Foi. Dizem que quando a gente cai de bicicleta, a gente compra um terreno, né? Eu falei, eu comprei um lote dessa vez, né? Tá foda Ou porque... você é praticamente um corretor, uma imobiliária. Eu ia dizer que era a gente que estava trazendo os problemas, porque depois que você conheceu a gente, já tiveram vários acidentes aí, que realmente... E depois você volta desse acidente, pô, parece mais feliz do que estava antes. Pô, tá se alegrando com essas quedas. Bom, se eu for olhar assim, eu vou... Acho que ele cai em cima de uma botija de ouro. Só assim, toda vez que ele cai, ganha dinheiro, não é possível, não. E eu falei, e aí, a gente reclama ou a gente resolve, né? Ou a gente remenda, né? Então é isso. Se eu cair, eu tenho duas opções. Ou sentar e chorar e reclamar, cair, não sei o quê. Ou tirar um aprendizado disso. Você não concorda que reclamar faz parte do processo? O processo de reclamação é a análise do erro, é se lamentar daquilo que aconteceu. Então você tem que reclamar sim, mas tem que também recomeçar também. Mas eu acho que eu me expressei mal. Quando eu falo reclamar, é assim... Não, reclamar é sentar e chorar. Sentar e chorar. Sentar e chorar também acho que faz parte do processo. Mas sem se vitimizar. Mas assim, a ideia é assim, a culpa foi do buraco. Não, a culpa foi minha que não prestei atenção. Porque a partir do momento que eu estou em cima de uma bicicleta, estou a 40 por hora ali. Porra, 40 por hora? Eu tava numa pista reta, tava mais ou menos 40 km por hora. Ligeiro. E aí, o meu excesso de confiança fez com que eu não prestasse atenção num buraco extremamente grande. Aquelas bicicletas speed, né, que tem uma roda mais... TT, que chama. Mais fininha. Ela é mais fina, é mais ou menos como a Speed, só que ela é para triatlo. Esses passeios que tu faz é com esse tipo de bicicleta, pneu fininho, é trilha, como é? Não, trilha a gente faz com mountain bike. Aí você faz trilha e esses passeios? Não, agora eu só faço triatlo mesmo. E as quedas foram com essas bicicletas de triatlo, ou não? Uma queda foi na trilha, né, que eu fraturei a cervical. E a outra agora foi no triatlo, né? Tá, beleza. Aí você assume a responsabilidade, show de bola, concordo 100%. Você assume esse tipo de responsabilidade. Só que essa pergunta do Lucas, ela despertou uma coisa em mim também. Eu queria que você respondesse. Se faz parte de reclamar ou não. Porque eu reclamo pra caralho. Mas ao mesmo tempo
Tipo, eu assumo a responsabilidade. Não, se eu tô na situação que eu tô hoje é única e exclusivamente por minha causa, mas eu acho que a reclamo fase muito. de reclamar é incentivadora, pô. Porque eu digo, porra, eu tô aqui numa fase estressadíssimo, puto da vida, comigo mesmo. E isso eu não quero passar mais. Eu Mas não tá quero esse certo. estresse, tá entendendo? Isso Porque te quando você impulsiona. reclama, você, você, você se tira da zona de conforto, certo? Agora sim, quando você reclama e vê o que que você pode fazer Reclamo e parto pra ação. para não passar por isso novamente e agir. E ser grato, porque são oportunidades de aprendizado. Por isso que eu falo, tudo que eu passei, por exemplo, se alguém te conheceu há 3 anos atrás, mas você não teve muito contato, tal, mas você conhece uma pessoa e de repente essa pessoa te encontra hoje. Eu tenho certeza que não é o mesmo Lucas hoje, entendeu? Porque acontece muitas coisas com o tempo, a gente aprende, né? Então, assim, a gente pode quebrar, a gente pode passar por dissabores, a gente pode sofrer acidentes, a gente pode ter vários percalços na vida. A diferença, ela tá em como a gente vai agir. E qual foi o seu pior percalço, o seu pior quando- problema e o seu maior aprendizado desse pior? Na primeira O quebra. meu Quando você fala o foi seu, eu falo o quando... meu. E você fala o seu, tá? Beleza. Procura aí meu algum. foi O meu pior quando... momento. Tô sempre Quem vai bem, né? começar então aí? Não, você, vai falar aí. Diga aí o seu pior. O meu foi assim, o primeiro mesmo, quando eu quebrei, sabe? Porque eu tava passando por problema de saúde e quando voltei, assim, tipo, uma casa que tava arrumada, ela tava totalmente revirada. Que é a sua empresa. É isso, Tá. né? E ali, tava pegando fogo, por onde é que eu vou começar a apagar esse incêndio, né? Essa porra, porque ele pegar fogo e abrir outro, compra outra casa. Exatamente. E assim, mas é um processo doloroso. E só sabe, assim, quem passa. Pior que é foda É muito acabar particular deixar a de cada empresa um. que. É, porque você cria uma empresa, você monta uma estrutura, não pela estrutura, mas pelas pessoas que trabalham com você, pelo conforto que você tem, e você tem que deixar tudo isso de lado para depois começar, como está fazendo agora, por exemplo, porque você trabalha hoje no mesmo segmento, Da no mesmo empresa ramo de anterior. atuação da empresa que tocou fogo aí, pelo que você está falando. Só que em situações, em circunstâncias totalmente diferentes. Claro. E Agora, aí, agora beleza. com a bagagem. A vantagem, depois da dor, né? Assim, a vantagem é porque a gente já sabe o caminho e a gente pode até não saber para onde a gente vai, mas a gente já sabe o que não deve fazer, né? Então a gente tem que parar antes de tudo e analisar, né? É como se não é sentar e chorar. Reclamar, lógico, faz parte, mas você tem, quando você sai da sua zona de conforto, é instintivo isso. Isso vai no instinto da pessoa de você, assim, você precisa arrumar uma maneira, né? Porque nós temos mentes fortes, né? E nós não somos acostumados a ter menos do que a gente sabe que a gente pode alcançar, né? Isso em todos os fatores. Então, quando eu me vi diante daquilo tudo, eu parei. Porque eu tinha que pensar o seguinte: eu vou ter que cuidar primeiro de mim. Porque como é que eu vou cuidar da minha empresa? Como é que eu vou cuidar dos meus, dos colaboradores, seja lá das pessoas que indiretamente também fazem parte do processo, entendeu? Do network, dos clientes, de tudo, se eu não tô bem, né? Então eu comecei a trabalhar muito isso, corpo e mente conectados, né? E aí foi no esporte que eu comecei a achar esse ponto de equilíbrio. Então eu fui atrelando esse ponto de equilíbrio, né, com as estratégias, né? Eu já sabia o que eu não podia fazer, né? E aí eu fui assim, e conta muito seu histórico do passado, entendeu? Conta muito assim de quando você tá bem, quando tá tudo tranquilo, a sua postura, como você trata as pessoas, como você trata um fornecedor seu, um colaborador seu. Quando você está na baixa, também é uma oportunidade de você ver, de tirar várias lições. E as lições que eu tirei é de você ver quem realmente está ao seu lado, né? E o maior aprendizado que você hoje Isso. pode bater no peito aí e dizer bem assim, porra, isso aqui eu não faço mais nunca. Porque se eu fizer isso aqui, eu sei que eu vou quebrar. Qual foi?
Já que o seu pior momento foi a quebra de uma empresa. Foi Só- meu egocentrismo. Eu era um cara muito Você era o egocêntrico. invencível. Tipo, era assim, o que eu pensava era assim, dificilmente alguém fazia eu mudar de opinião. E isso me levou a ser uma pessoa centralizadora. E eu tinha muita dificuldade de chegar, por exemplo, terceirizar qualquer coisa para qualquer pessoa. E tudo tinha que passar pela minha mão. E aí teve uma hora que dá um tilt, né? Você não é um consegue dar balde, conta. é um balde, né? E aí foi quando eu comecei a olhar assim para dentro e tive a oportunidade de me conhecer Mas assim, melhor. quando você era centralizador, você tinha pessoas de confiança que você poderia delegar alguma atividade que te sobrecarregava no momento, porque uma questão é você ser sobrecarregado de atividades que tudo tem que passar por você, porque você não tem ninguém que te ajude, não tem uma mão, não tem um apoio. E outra coisa é você ter pessoas, ter toda uma equipe engajada que pode te ajudar, capaz de te ajudar, e você recusar essa ajuda. Como era a tua situação? Você recusava a ajuda ou realmente não tinha a ajuda? Não, na verdade, eu confiava demais. Eu achava que as pessoas, eu não via malícia. Então você confiava. Então eu confiava, mas assim, não mas as faz- coisas que eu delegava eram coisas que assim, eu mitigava um risco assim que não eram pontos chaves, mas que me davam trabalho e assim, eu delegava. Mas no caso você tinha braços de apoio, no caso, você tinha pessoas capazes. Mas elas exerciam funções que, assim, não eram, que não me geravam. Se desse errado, eu mesmo ia lá e poderia consertar. Aí foi quando eu descobri a diferença entre problema e dificuldade, né? E dificuldade é tudo aquilo que a gente passa no dia a dia que a gente resolve. Por exemplo, a gente está conversando aqui, você estava me contando uma história que, antes de a gente começar a gravação, que chegou não sei quantos minutos aí de uma gravação, o microfone parou. Isso daí é Na uma dificuldade. dificuldade. Você chega lá, você foi ali, mexeu, resolveu, tá, tudo aquilo que facilmente a gente vai lá e resolve. Resolve. Como acontece as demandas que clientes jogam para vocês, Pois é, por que exemplo, esquecem prazo, problema tudo, né? é você nascer feio. Dificuldade é você Eu não tive nascer pobre. Eu não tive tá esse ligado? problema. Você tiver a dificuldade de nascer pobre, você vai conseguir superar essa dificuldade. Se você nascer feio, Major, Fudeu. aí é um problema Ou de não, né? verdade. Tem gente aí metendo umas plásticas Não vai aí. ficar bonito Não nada, fica não. nada, Então, fica esticado. problema. Mas o problema eu não sei como é ser. Resumindo, a E diferença o do problema e problema. dificuldade é isso aí. Não, né? mas o problema é aquilo que você resolve, meu irmão. É com o joelho no chão. E não é pra pedir pra aliviar a barra, não, velho. É pra você pedir ombros fortes. Entendeu? É de você chegar lá e dizer assim, ó, me dê ombros fortes que eu passo por isso. É onde você busca forças, é onde você busca o seu descanso. Qual é a tua religião, Entendeu? Flávio? Minha religião é Deus. Né? Você, no caso, não segue Não. nenhuma religião específica. Eu sou espírita. Para espírito. Espírita. Nossa. Minha mãe também é espírita. Assim, Tua mãe? é o que é. A Dani também, né? Não. Rapaz, a Dana é meio lá, meio cá, meio católica. Tu vai meio... ser É um Deus espírita só, também. né? É um Deus sou só, muito né? chegado Eu no acredito morro de medo muito É um nisso. Deus só, espírito, né? Ele velho. cuida de tudo. É o que eu falo. Se tem Mas assim, eu acho que ele O perguntou. Deus Sol, quem eu acho... crê é a maçonaria, né? Não, na Maçonaria. verdade, o primeiro Deus, ele foi um dos primeiros, na verdade, foi o Sol, né? Só único e exclusivamente pelo fato de ele acabar com a escuridão. é a E aí estrela da todo manhã, mundo- né? É, a Dizia, estrela da né? manhã, ele acabava com a escuridão e todo mundo aclamava quando o Sol subia. Então Deus era o Sol. É Deus Horus, se não me engano, é um negócio assim. É, e hoje existe um outro Deus, digamos assim, eu tô falando não pela minha crença é totalmente diferente. Mas existe um outro Deus que é aclamado por todas as religiões, que no fim das contas é um só. É o mesmo. É o mesmo. Eu penso assim, que... Mas não, Depende- deixa eu só concluir. desculpa. Eu acho que a pergunta que você fez sobre a religião é com base nesse pensamento, né? Não, é E com base ao positivismo, catolicismo. então. Não, realmente se ele é católico, evangélico, budista. Mas do nada você pergunta assim. Não, do cara. pô, violamente, Está eu perguntei, louco. posso não? Pode. Não, mas é Obrigado. bacana. Não, Tô mas liberado, mas sabe? é bacana falar, Não, assim... porque ele até- citou um fato aí de colocar o joelho no chão, mas não citou Deus em momento nenhum. Por isso que eu perguntei, me entendi. despertou curiosidade. Entendi. assim, botar o joelho no chão, isso é assim, às vezes,
você pode encarar isso como uma metáfora, né? Você pode, de fato, se ajoelhar, enfim, mas também colocar o joelho no chão é quando você parar e se sintonizar, né? Com o alto, né? Então, foi até legal a pergunta, por quê? A gente está numa época de muito extremismo, né? Então, assim, Pra caramba. o católico, ele critica, por exemplo, Evangélico, o assim, espírita que critica o evangélico e tal. Agora, as pessoas esquecem que são seres humanos, né? Mas, assim, eu sempre acredito, eu penso da seguinte forma, se você vai na igreja evangélica e se de lá, de alguma forma, vai te tornar uma pessoa melhor, meu, continua indo. Também sou Você super tá nesse nessa caminho. linha de Você pensamento. vai, você vai na igreja católica, meu, independente das suas crenças. É que nem. cara, É que nem. Eu vou abrir um parênteses aqui bem rápido para vocês. E para você ver como as coisas são sutis, né? Há 2000 anos, né? Cristo esteve aqui, né? E até hoje a gente tem dificuldade de interpretar, né? Os ensinamentos que ele deixou sem escrever uma linha sequer, né? E assim. A, a religião, né? Ela serve, assim, tipo, pra te, assim, Eu acho que ela serve para dar um norte. Ela traz na verdade, tudo que você aprende hoje, tudo que você ensina, tudo que você aprende, já está escrito, já foi visto, já foi exatamente. falado. Eu interpreto como a religião em si e a igreja como um pedaço muito importante, como parte da parametrização da personalidade do ser humano. Eu não nunca frequentei igreja, não sou religioso, mas eu acho essencial a doutrina religiosa na vida de uma criança. Porque ela aprende a ser humana, os valores, né? exatamente, ela Lógico. É aprende os importante, é valores. Eu acho importante. muito importante, apesar de nunca ter me interessado depois de adolescente, até porque na minha família não tinha essa cultura de ir para a igreja quando era criança, e depois que eu cresci também não tive esse interesse de acompanhar uma religião. Mas eu acho muito importante na educação de qualquer criança um acompanhamento religioso. Até porque se você não conhece os princípios básicos, como honrar pai e mãe, amar o próximo como a si Exatamente. mesmo. Aquele parênteses que eu ia falar que é bem sutil, né? Existe aquela tão famosa naquela parábola do bom samaritano, né? Que é aquele samaritano que eles não eram eles eram contra os judeus, né? Mas aí parou um samaritano e ajudou um judeu que estava lá doente. Mas perceba aí como é o nome da parábola, o bom samaritano. Agora, antes de samaritano, qual é o adjetivo que está lá? Antes de tudo, era uma pessoa boa. Não importa se era samaritano, era uma pessoa boa. Então, seja lá onde você frequentar, o Espiritismo me chama muita atenção pela caridade. Então, eu gosto disso, assim, né? Foi o que me despertou, enfim. Então, mas eu acho que as pessoas precisam o mundo precisa de pessoas boas, independente da religião, Até né? se não acreditar em Deus, que seja uma pessoa boa. Acabou. Eu Porque prefiro 10 mil vezes um ateu bom do que um religioso barato. hipócrita que fica falando mal dos outros que julgam, entendeu? eu Assim, também concordo. Porque Bom. tipo, eu conheço várias pessoas que, tipo, sei lá, vai pra igreja todo domingo e não respeita seu pai, não respeita a sua mãe. Eu não tô na igreja todo domingo e meu pai e minha mãe eu respeito, pô. ó, vou dar um exemplo, eu vou falar pessoal, certo? Meu, todo mundo tem problemas pessoais, assim, até de ordem familiar, né? Vamos assim dizer. Mas acho que na hora que eu mais precisei, assim, na hora que eu mais me vi sozinho, entendeu? Foi dentro de casa que eu sempre encontrei as portas abertas. Independente de se eu tava bem ou mal naquela época com a minha mãe, com meus irmãos, entendeu? Principalmente porque minha família mora toda fora, né? Você teve o acolhimento lá. Não, aqui tá a minha mãe e meus irmãos. Entendi. Minha filha nasceu aqui, eu tenho uma filha de 9 anos. Mas todas as vezes, quando eu olho para um lado, olho para o outro, e eu não consigo achar uma solução para aquilo, eu paro, respiro, mas
eu sei que tem uma porta que vai estar sempre aberta para mim. Então, é a família. Uhum. É a família. Independente de qualquer coisa, né? Só que você acredita, pegando, pode concluir. Não. Pegando essa parte de família aí, você acredita que, por exemplo, eu vi esses dias e eu concordo, em partes, que a sua família, a partir do momento que você sai de casa, que você casa, deixa de ser sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs, eles passam a ser parentes, digamos assim. E a sua família agora é a família que você edificou, que você construiu, sua filha, seu filho, enfim, eles vão ser o seu porto seguro, digamos assim. E aí você precisa voltar para casa dos seus pais algum dia. Que acontece muito isso. E não tem problema Sim, nenhum. sim, claro. Ela voltaria a ser seu ponto de apoio ou ela nunca vai deixar para você? Já que você tá falando isso de, eu busco... Quando eu não vejo ninguém, eu busco a casa da minha mãe, digamos assim. A perspectiva, ela muda um pouco. Quando você sai de casa, eu já saí há muito tempo, né? Antes, eu já fui casado, assim, mas antes mesmo de casar, eu já morava sozinho, certo? E teve um tempo nessa transição que eu passei um período lá, que eu voltei da casa da minha mãe, né? É claro, o acolhimento, mas internamente, né? Pelo menos para mim, no meu caso, não foi a mesma coisa. Mas é porque eu já tinha eu já criei um hábito daquela vida de morar sozinho, da minha independência, que começou muito cedo, entendeu? E já ter tido uma família, antes de me separar e tudo mais. E quando você volta, assim, você tem uma visão diferente, né? Mas quando eu falo, assim, que a porta vai estar aberta, eu falo assim, que é aquela pessoa que se você chegar, eu vou fazer aqui, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Mas assim, um dia você chega e você mata alguém, sabe? Tenho certeza que a primeira pessoa que você vai chegar lá e sentar, chegar na frente da sua mãe, ó, deu uma merda aqui, eu matei alguém. É isso que eu falo, essa analogia, né? Uhum. Então, todas as vezes que eu encontrei a porta aberta... Acho que ela é a primeira a me denunciar, velho. E o seu caso é totalmente diferente do meu e eu acho que tô vendo aqui do dele também. Bem, O que é que tu acha dessa situação? Minha mãe não passa a mão na cabeça. Ela fala assim, filho, assim, a verdade ela é libertadora. Entendeu? Eu vou estar aqui. Todas as vezes que eu cheguei lá, eu falei, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Aí ela falava, ó, e independente do que você faça, eu não posso dizer por você, porque... É engraçado isso. Eu fui pedir um conselho uma vez para um amigo. E aí eu contei uma história para ele e ele chegou e disse assim, bicho, posso te dar... Tem duas coisas para te dizer. Você quer que eu afague seu ego? Ou você quer que eu diga que eu pense? Que eu penso? Eu disse, não, quero que você fale que você pense. Eu disse, não posso dizer nada. Porque eu vou estar falando algo sobre a minha perspectiva. Mas quem viveu isso foi você. Quem passou por todo esse processo é você. Você vai ter que buscar essa resposta dentro de você. E aí é onde entra aquela parada do autoconhecimento, sabe? Mas e aí entra empatia. Aí você vê, tipo, você pega um brother seu que abriu um negócio, cara. Meu, vai lá, pô. Né? Mas aí se você for seguir essa linha de raciocínio, ninguém vai dar conselho a ninguém vai ajudar alguém com a palavra. Não, as palavras ajudam, porque você sente que você não tá sozinho. Mas eu falo que assim, que a gente precisa se conhecer. E todas as vezes que vierem a opinião é importante, principalmente de alguém que tá de fora, porque ela tem um ponto de vista, você tá aqui, num ponto de vista micro do negócio, porque você tá totalmente envolvido. Então, mas é exatamente isso que eu tô falando. Por exemplo, se eu for pedir um conselho para alguém, eu vou pedir porque eu sei que essa pessoa tem alguma coisa para me ajudar, para me auxiliar, porque ela conquistou o que eu quero conquistar. Só que se eu tomo essa situação de perspectiva dela sobre opiniões comigo, pô, o Hernando é muito chato, o bicho odeia aquele cara. Pô, tudo certo, velho. É uma opinião sua. É o seu ponto de vista, é a sua perspectiva. Então eu não vou ligar para isso. Mas quando eu vou até alguém pedir um conselho, é porque eu quero saber o que ele pensa ao meu respeito, o que ele pensa a respeito daquela situação, entendeu? São coisas distintas. Uma coisa realmente eu não tô nem aí, porque é o ponto de vista dele, ele não convive comigo, ou se convive,
é tudo baseado nas crenças dele, e outra coisa é outra pessoa que conquistou o que eu quero, tá onde eu quero chegar e vai me dar um norte, vai me dar uma clareada, entendeu? Não é que isso seja uma regra, certo? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de um relacionamento. Você vai pedir o conselho para alguém que ele não conhece a pessoa que você se relaciona. Então, tudo que ele sabe dessa pessoa é o que você conta. Então, ele só sabe um lado da história. Ele não sabe o outro. Entendeu? Então, ele sabe o que eu passei, né? Mas, sim, claro, existem conselhos, existem situações que a gente deve buscar as pessoas, né? E outra lição que eu aprendi é assim, quando eu deixei de ser centralizador, foi quando eu comecei a buscar as pessoas. Por exemplo, quando eu preciso conversar sobre algo, que eu preciso desabafar, ouvir um ponto, uma opinião, eu procuro. Se eu tenho esse acesso, se eu tenho esse privilégio, Deus coloca pessoas assim, tipo, eu falo assim, são anjos, né, na nossa vida. São pessoas que às vezes tá ali, às vezes não é nem seu amigo, mas chega ali e troca um papo com você que abre a sua mente, né? Tá ali fora e tal. Então, é nessa linha que eu falo. Assim. Então, assim, eu deixei de ser centralizador porque eu passei a buscar pessoas. Eu não tinha sócio, hoje tenho sócio. Então, porque hoje eu sei que agora sim, você aprende pessoas que somem, entendeu? Pessoas que possam ajudar. E você tem que buscar conselho de pessoas que têm maturidade para poder dar aquele conselho que você precisa. Entendeu? Então, no caso, a maior virada de chave da sua vida foi esse start de você deixar de ser centralizador quando quebrou. E a gratidão, velho. E a gratidão. Não, no sentido de foi o maior aperto que você teve. Isso. Então, o maior, resumindo, né? O maior prejuízo foi a quebra da sua empresa depois de uma dificuldade de saúde. Isso. E o maior aprendizado foi deixar de ser centralizador, buscar sugestões e opiniões de outras gratidão. pessoas. Geralmente a gente agradece muito depois que algo acontece, né? Mas hoje eu deito à noite, na hora de dormir, eu já agradeço pelo dia de amanhã. Meu Deus, assim, se amanhã eu te agradeço pela oportunidade que vou ter do dia de amanhã e tal, assim, seja lá qual for a situação, agradeça. Existem pessoas que estão passando por situações, assim, muito piores, né? É o que eu falo, são os invisíveis, né? E às vezes o prejuízo... Isso te conforta? Hã? É uma pergunta bem grosseira mesmo. Não, isso me faz me sentir um cara mais egoísta. Assim, tipo, assim, fico puto comigo, sabe? Porque eu falo, velho, como é que eu tô reclamando disso? Eu tenho tudo isso. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho um conhecimento, e por que eu não tô aplicando isso? É como você sabe o caminho, mas você não tá sabendo andar, mas você não anda. Aí, quando você é ignorante, eu falo ignorante não no sentido pejorativo, mas que você tem um conhecimento, como vocês têm todos os conhecimentos contábeis, tem os cursos, vocês manjam nisso, naquilo, tá? Mas se você não aplicar aquilo, você só vai ser um colecionador de conhecimentos, meu irmão. E você não vai... O que você vai fazer com isso? Então você tem que aplicar, entendeu? Você tem que semear isso. Isso você não aplica. Então, e hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço assim, posso estar o que for, eu paro e agradeço. Obrigado pela essa oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Depois você vai dizer onde foi que você se fudeu. Agora eu quero saber. Também tô curioso. Ele disse que sempre teve bem. Antes de fazer a pergunta. Não, porque assim, ao contrário dele, que ele teve a maior virada de fase de vida quando quebrou, eu fui exatamente o contrário. Quando você estava na melhor financeiramente, eu não, né? Minha família, no caso, estava financeiramente bem. Foi quando eu tava... não me sentia bem, porque... Sabe aquela sensação de não ter o que conquistar, de você não ter o que fazer porque já fez tudo? A meta, né? Da meta, sabe? Você não tinha meta e... Mas será que isso aí não é porque veio da sua família? Bicho, foi o seguinte... Se você conquistar tudo que você tinha... Tá? Não, mas eu não tinha como conquistar nada porque eu era muito novo. Então, mas será que se você conquistar tudo que você tinha naquela época não vai ser mais... gratificante, digamos? Eu acho que não. Por quê? Vai ser diferente, claro. Mas digamos que eu tenha perdido prazer pela conquista. Pela conquista no sentido do material.
Quando eu saí daqui do Brasil e fui morar fora, a gente vivia muito bem, mas muito bem mesmo. Saímos todo final de semana, fazia, desfazia, enfim. E chegou um momento que acabou ficando aquele negócio monótono. Que você não tinha mais o que fazer, que eu não tinha mais as amizades que eu tinha no Brasil, que era onde eu morava, quando eu cresci, fiz amizades de infância. E lá era tudo uma coisa muito diferente. Acabei sentindo muita falta, e aí foi a pior fase da minha vida, de sentir falta do simples, do básico, sabe? Que eu nunca realmente pensei em sentir falta quando o dinheiro entrou. Jogar bola no chão. Mas você vê a Joga sutileza bola do no processo? chão. Do que você acabou de falar, por Assim. exemplo. Porque se você não passasse por isso, você não teria essa mentalidade hoje. Não, então, né? aí, calma, a gente mas não precisa acabou nenhum passar, processo, né? isso aí foi só o começo. Aí acabou que a gente quebrou Ah, pela cepa. Ou saiu de lá, voltou pra cá com saldo zero. certo. Começar do zero. E aí nesse processo de recomeço, de reconquista, tanto minha quanto da minha mãe, que quando a gente voltou eu já estava com, acho que tinha 17 anos, eu já comecei a trabalhar, já comecei a ganhar meu dinheiro, já comecei a realmente... Lá eu também já trabalhei, mas só que era diferente. Eu trabalhava para comprar um celular. Eu trabalhava para comprar uma bicicleta que eu gostava. Trabalhava por futilidade. Aqui, quando eu vim, não, eu trabalhava porque eu precisava trabalhar, eu precisava construir uma profissão, eu precisava pagar a faculdade, enfim. Foi diferente. Aí, quando eu comecei a conquistar dinheiro há pouquíssimo tempo, que foi agora conquistar dinheiro assim, que eu digo com estabilidade financeira, que eu consegui sair de casa, consigo me manter, consigo sair quando eu quiser, comprar relativamente o que eu quero. Não tenho esse tanto impedimento financeiro, porque hoje eu estou bem financeiramente. Quando eu comecei a conquistar de novo a estabilidade financeira que um dia eu já tive, eu não tenho o mesmo prazer que eu tinha antigamente, eu não tenho aquela mesma ganância que eu tenho antigamente, eu não dou tanto valor ao dinheiro como eu dava antigamente, antes de tê-lo. Era isso que eu ia falar, que eu esqueci de mencionar sobre a sua pergunta das lições. Quando eu falo que eu quebrei, claro, foi financeiramente, mas a maior dor não foi o dinheiro. A maior dor foi aquilo que eu construí, assim, aquilo eu construí do zero, velho, sabe? É por isso que eu falei. Eu lembro Ele, quando sinceramente, você consegue muito fácil, depois ele vai-se embora, depois ele a minha volta, uma coisa empresa, muito as volátil. iniciais, tipo, a razão social são as iniciais do meu nome. O nome fantasia são as iniciais do nome do meu pai. E eu lembro quando chegou o primeiro bitrem lá na porta do meu depósito, assim, eu olhei assim, comecei a chorar, meu, o que eu vou fazer com isso? E aí você constrói uma história, e na hora você não percebe o processo, porque você tá vivendo aquilo. E aí depois quando você para lá, anos na frente, você olha, e foi o que eu pensei na hora, putz, já tinha uns 6 anos de empresa já e tal, aquele negócio todo. E o que mais me doeu, né, foi aquilo que eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, que eu suei, tipo, não tinha hora pra almoçar, não tinha hora pra isso, porque eu fazia aquilo, porque eu queria fazer aquilo dar certo, né? Será que vale a pena isso fazer isso? Aí é que tá. Hoje meus valores, assim, mudaram muito, assim, se modificaram, vamos dizer assim, sabe? Eles se transformaram. Hoje, por exemplo, eu não abro mão de buscar minha filha todos os dias na escola. Exatamente. Eu não abro mão disso. Com atos diferentes, penso do mesmo modo. Eu não abro mão de viver, em vez de estar me matando aqui Isso. de trabalhar, esquentando cabeça por causa de cliente. Você tá sacrificando sua vida por conta de um retorno financeiro. Bicho, Não, velho. Porque assim, vale a pena, não. o dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente sabe ganhar, sabe? E às vezes a gente tá na pior mesmo, mas também sutilmente a gente vira o jogo, entendeu? Isso é uma coisa que o tempo vai. A gente veio de uma pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? E quanto mais tudo apego mais. você tiver ao E aí dinheiro, você vai- exatamente. mais sofrimento você vai ter quando perder. E ele é um bom ele. balizador também de saber quem são as pessoas que estão ao seu lado. Elas estão lá pelo que você é. É que nem eu vi, eu assisto, eu estudo muito sobre empreendedorismo e eu vi Flávio Augusto falando isso, cara. Muito interessante. Ele fala assim: você tem dinheiro, aí você compra uma Ferrari. Aí você para sua Ferrari, desce, fica do lado e você mostra seu carro.
como se a Ferrari fosse fosse o seu maior valor. Não, o maior valor é você ali, ó. Você que comprou. Porque qualquer um que tiver dinheiro pode comprar uma Ferrari, entendeu? Mas o verdadeiro sucesso, as pessoas querem exaltar o carro, mas na verdade esquecem de olhar que o verdadeiro valor está dentro daquela pessoa que conseguiu fazer acontecer, de chegar ao ponto de poder comprar aquele carro. E as pessoas exaltam mais o carro do que a pessoa, né? Então, assim, é o material. Então, hoje, Mas eu acho o que dinheiro isso é um sempre meio, existiu né? também. Isso sempre existiu, só que hoje está mais enfatizado, mais Lógico, escancarado status, por né, conta pô? das redes sociais e tal. Status. E tu, qual foi teu BO? Rapaz, sei lá, Conta aí sei pra não, gente, já vai. teve um bocado, bicho. Não, mas é aquele Não, não que... tenho não, um específico não. Na verdade, eu nunca quebrei, nunca tive nada, como é que eu vou quebrar? Nunca foi bem Você assim. vai virar meu Justo. conselheiro agora, então, tá? Nunca quebrei, então eu posso dar conselho nisso, porque eu também nunca tive nada. Nunca me faltou nada, né? Mas Lógico. no momento Graças de a Deus. aperreio, posso sugerir? Não, mas Qual? não quebrar, mas assim... Não, No tive momento de vários, eu tive algumas aperreio, viradas vou de dizer chave. que no momento de aperreio que ele, pronto, agora lascou. Acho que foi a gravidez Quando da a Lili Lili. engravidou. Não, teve também essa. Por exemplo, pra mim, há pouco tempo atrás, antes de Gabi, o meu pior momento foi quando eu fui expulso da escola. Pô, fui expulso da escola, velho. Meu pai e minha mãe se matavam pra pagar uma escola particular pra mim pra eu ser expulso. Ah, Fui Maloqueiro. expulso. Na verdade, não. Na verdade, eu não. Era maloqueiro. Mas eu não bagunçava, assim. Eu era mais daquele cara que dizia, faz aquilo outro. Tá. Até uma professora minha que faleceu recentemente de Covid, Maria José, uma das melhores professoras que eu já tive, ela falava, o Hernando não faz nada, ele só manda. E realmente, aí como eles tinham essa visão, eles disseram, ó, tira o Hernando porque o resto, todo mundo aqui vai parar. Não deu certo, eu saí, outros foram expulsos depois, mas enfim. Aí pra mim esse foi o meu pior momento. Depois teve a gravidez da Lilian, como ele mencionou, que eu disse, pronto, agora eu vou ter que... Eu tinha, sei lá, 23 anos, tinha acabado de comprar meu apartamento, acabado de comprar meu carro, nunca ganhei nada, sempre trabalhando pra caralho. Aí eu disse, quando ela chegou, se eu tô grávida, eu disse, pronto, beleza, eu vou vender o apartamento, vou vender o carro e a gente vai criar. E aí foi onde um amigo meu... E aí foi onde um amigo meu falou, bicho, você não vai fazer absolutamente nada. nada. Exatamente. Era o conselho que eu lhe Você vai daria. continuar fazendo o que você faz. O que é que você faz hoje? Trabalha muito. Então você vai trabalhar muito. É muito. de Continue novo. fazendo isso. Que é o Eri. O Eri falou isso. Ele disse, bicho, ele falou, eu não lembro exatamente qual foi o versículo da Bíblia e tal, mas ele é muito religioso, ele falou. Eu sei que era mais ou menos de forma resumida, faz que eu te ajudarei. Continue fazendo que Deus vai te ajudar, velho. Pronto, dito e feito. Quando ela nasceu, eu pedi demissão. A gente já tinha um escritório, né? Já tinha um escritório há um ano e um pouquinho. Quando ela engravidou, a gente tava na gruta ainda. Foi, tinha nem... Acho que tinha tinha 6 meses, sei lá. meses de Tinha escritório. menos de um ano no escritório. E aí a gente passou a gestação dela e tal, aí foi quando chegou a pandemia. No começo da pandemia, do boom da pandemia, minha filha nasceu. E eu saía de casa de 7 da manhã, de 6, porque eu treinava. 7, 6 da manhã, chegava de 11 da noite. Foi no boom mesmo, porque No a boom. pandemia começou dia 20 de março Ela e nasceu ela 20 nasceu de abril. 20 de abril. Foi no boom mesmo, tava todo mundo travado em casa. E aí, no primeiro mês, eu pedi demissão. Porra, eu ganhava, sei lá, 3 mil e poucos reais como coordenador, a gente não tirava absolutamente nada do escritório. E aí eu disse, ó, vamos começar a tirar do escritório que eu vou pedir demissão lá e vou continuar prestando serviço, ou seja, vai reduzir pela metade a minha renda. Aí muita gente, porra, você tá doido, você vai pedir demissão agora que sua filha nasceu. Saiu da zona de conforto, velho. Puxou pra ser Exatamente. responsabilidade. E aí eu fui e, tipo, diminuí minha renda, mas eu tive mais tempo com a minha filha. Hoje tá diminuindo um pouquinho o tempo com a minha filha e até o que eu preciso voltar. Mas enfim, foi outro. E eu acho que só, bicho, eu nunca... Pronto, teve um problema que eu acho que não foi nem meu, foi uma empresa que minha irmã abriu com minha mulher Que não deu certo, que não deu acabou certo e acabou que afetando- afastou a minha família inteira. Meu amigo. Uma empresa que nem foi aberta, digamos assim, foi uma loja de roupa. Uma sociedade. A sociedade que foi feita em menos de Entre 2 família. meses, entre família, em menos de 2 meses afastou a minha família inteira. Meu. Todo mundo se afastou. Porque a empresa não deu certo. Porque a empresa não deu Você sabe uma coisa que eu acho que falta muito hoje em dia, velho? A empatia. Talvez pessoas que estejam vendo isso agora vão olhar e vão dizer, isso é problema? E ser expulso da escola, desde que condição? Isso não é problema, o problema dele é... Bicho, vou dar um exemplo. A minha mãe, ela tem pavor a barata. Ela já se mudou por causa de uma barata. E eu já cansei de ouvir
gente Isso é dizendo assim, frescura. isso é frescura, isso é só o tamanho de uma barata. Meu, mas pra ela aquilo era importante. Meu, a expulsão pra você, se você sentiu aquela dor, tipo, pô, meu pai Foi uma me decepção pros meus esforçaram, pais naquela entendeu? época. Então, assim, Claro. tudo isso, todos esses processos que nós passamos, eles são oportunidades. Oportunidades de a gente trabalhar a nossa humildade, a nossa resiliência, a gente trabalhar assim, as coisas que vão fazer nós temos como a parábola, né? São pessoas boas, né? De um coração bom, né? E Então, aí, em cada uma dessas situações, a gente vai tirando esses ensinamentos aí. exatamente. Porque, por exemplo, a minha família se afastou nesse último, mas eu nunca me afastei da minha mãe. Quando eu fui expulso, eu pedi desculpa e depois eu reverti o jogo, trabalhando para poder pagar os meus estudos. Então eu deixei de ser sei lá, um dependente dos meus pais, digamos assim. E no qual foi o outro? Da Gabi, eu assumi a responsabilidade 100%, porra, da história. Então, cada um tem o seu ponto. No dele foi o melhor, onde ele tava com mais dinheiro. No meu foi uma besteira de uma gravidez, que é uma besteira para algumas pessoas. No seu foi a quebra de uma empresa que tinha, sei lá, quantos funcionários. E se você perceber, todos nós tiramos grandes lições Ensinamentos de toda que essa somos situação. a soma de tudo isso. E aquele negócio, pô, você tá diante de um problema. O problema já existe, tá aqui, certo? Tudo hoje eu levo muito a vida assim. Aconteceu um problema. Como é que eu vou recepcionar isso? O problema eu já tenho. Aí eu posso me desesperar. Aí eu vou ter aqui, agora eu tô com dois problemas. Porque eu tô com um problema e tô com meu desespero. O meu desespero não vai resolver meu problema. É aí que eu falo, é hackear a mente. É onde a gente tem que hackear nossa mente. Porque a gente tem que receber isso de uma forma leve. Por mais foda que seja o problema que a gente esteja passando, porque quanto mais focado a gente tiver, quanto melhor a gente recepcionar aquilo, entendeu? Mais força a gente vai ter para correr Agora, atrás. no primeiro momento é foda, principalmente Não, depois do susto, o baque, respira, porque assim, não adianta, velho. Se você esperar, você vai depois, né? Eu se vitimizar ou se você se entregar, porque eu já vi conheço muitos empresários que jogaram a toalha, pô. Que num problema financeiro se separaram, suicídio, vi muitas coisas já, se entendeu? desespera com essas coisas tudo. Eu não vejo esse bicho se Acho que nada desesperar. me abala mais, Eu não sinceramente. vejo esse bicho, tipo, irmão, se você chegar com um Não, é problema. massa, porque você massa, consegue pô. absorver, porque É assim, massa. você chegou num Eu não nível. consigo me absorver mais Isso não tá nada, atrelado à velho. idade, não tá Não. atrelado às experiências que você já passou na sua vida. Às vezes eu acho que não, Entendeu? velho. Pode ser também, Pode ser mas também minha personalidade. a personalidade da pessoa. lógico, Porque, bicho, características, sexta-feira. né? Hoje é sexta-feira. Nossa, Se sextou chegar, aqui. sextou. Se chegar uma mensagem aqui com um erro que aconteceu hoje de manhã, eu vou perder o meu final de semana, pô. Ele sabe o que é. Então, E mas não, você vai chega a mensagem consertar. não. Aí você tá com o erro, vai continuar. Até e você ainda segunda-feira. perdeu o final de semana. Então você já tá. É isso que eu falei agora. Então você já perdeu. Mas Então é porque ele assim. tem que trabalhar a ansiedade Trabalha dele. Eu sou isso. muito ansioso, Então, velho. eu era assim também. Aconteceu alguma coisa, até aquele negócio não resolver, eu não vivia. Eu ficava assim, eu não dormia, eu não conseguia ver minha filha, era assim, eu me isolava. E depois eu comecei a perceber, isso não tá resolvendo o meu problema. Aí quando eu comecei, disse, não, quando eu tava diante de um problema, aconteceu um problema aqui. Nesse final de semana, eu vou ficar agarrado com a minha filha, velho, que é o meu combustível hoje. Aí você tem que procurar Então você tem que distrações, porque se você procurar ficar, forças, velho. se você Porque ficar alimentando sua mente no problema, Isso. lascou, você E tem que outra coisa, distrair. isso é cientificamente comprovado. A nossa mente, se a gente tem um problema, como a gente vê a nossa mente, ela vê pelo menos 80% maior do que ele realmente é. Entendeu? A gente vê como um grande problema, mas às vezes se a gente olhar sob uma outra perspectiva e a gente analisar como esse bicho é. Esse cara assim, ele é tranquilo.
Eu tenho certeza que se ele vê o mesmo problema, ele vai olhar sobre uma outra perspectiva. É o mesmo Ele pode problema. dizer, espera aí, segunda-feira resolve. E é o que vai acontecer. Pô. Só Mas que eu isso acho leva que isso... tempo, é um processo Bicho, eu natural. tento trabalhar isso todos os dias. Todos os dias, juro a você. Mas não vai, velho. Não vai, Pode ser vai. que... É porque você não trabalha, Vai. na verdade, né? Eu tento, né? Só Exatamente. tento. Só Porque tenta, ontem só mesmo... se queixa e não começa. Não começa. Porque, por exemplo, até com uma conversa com uma psicóloga, por exemplo, eu não vou, velho. Eu me travo, eu não vou. Porque eu vou dizer, eu digo pra todo mundo, eu não vou falar nada pra ela, eu não sei o que falar. Aí há algumas amigas psicólogas que eu não posso me consultar com elas, né? Não, vá, que elas têm técnicas que vai fazer. Eu já você falei só com uma fala. amiga, ela disse que o ideal, quando você não sabe como começar, é dizer eu quero um autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer com que ela ligue para realmente destravar todas essas pautas que você quer atingir. Você não precisa nem dizer, eu sou ansioso, sou aquela pessoa que me preocupo demais, sou muito intenso com o problema e quero resolver isso aí. Não, você já Você quer já um parou, autoconhecimento. Pronto. E você já parou também para pensar os pequenos problemas que chegam, que você não se preocupa tanto e você resolve? Todos. Por que você não tenta, assim, é que eu falo, né? Não é um conselho, não, mas assim, talvez a mesma prática que você utiliza para resolver esses problemas, quando chegar uma coisa assim que vai te aperrear, que chegou uma sexta, vai perder o final de semana, aplica a mesma regra para ver se dá certo, cara. O máximo que vai acontecer é continuar do jeito que tá. Entendeu? Então, assim, aplica no que você já aplica, que resolve sempre. Começa com coisa Quais são as pequena. saídas? Às vezes, é muito mais o simples, ele é o mais eficaz. Aí eu concordo 100%. Feijão com arroz é o que faz a diferença, pô. Não tem pra onde você querer inventar demais. Mas é porque, assim, são em várias áreas. Ontem, por exemplo, eu saí daqui do escritório determinado a me desligar. Irmão, vou me desligar, não quero falar com ninguém. Vou deixar o celular aqui, vou treinar à noite, depois do treino eu vou na casa da minha mãe, troco uma ideia, vou pra casa, troco outra ideia. Beleza. E aí, quando eu saí daqui, deixei o celular, fui, tomei um banho, fui treinar. Quando cheguei num treino, eu já conversei com uma colega minha, eu quero fazer um treino, isso, isso e isso. Aí ela, não, ela tem que fazer assim, assim, assim. Aí eu já comecei. Pô, não vou conseguir. Por quê? Porque eu treino jiu-jitsu, musculação, crossfit, eu tenho que fazer isso 4 vezes por semana. Aí comecei a minha cabeça. Eu vou Não fazer isso, para, né? não para, meu irmão. Eu vou fazer isso aqui. Foda, Aí, ó, foda. Eu sei que é Pra isso. se coçar também, meu irmão. muita coisa. Aí, beleza. Aí chegou outra situação aqui. Pô, não vou responder ninguém no Instagram. Acho que você até percebeu que de ontem de umas 9 horas eu parei. Deixei o celular de lado. Mas Né? você eu faço a não mesma para, coisa. você é tão frenético que até no teu lazer é frenético. É frenético, meu irmão. é. Você sai da porra do jiu-jitsu de manhã, vem pro trabalho, emenda a academia, emenda um crossfit, volta no outro dia e já tem o compromisso. Pra você ter uma ideia, não é mais um hobby. Ansiedade, pô. O compromisso de ir Isso é pra ansiedade. jiu-jitsu. Tem gente que desconta isso na comida. Bicho, Tem sinceramente, gente que eu desconta acho. isso em qualquer coisa. Eu comecei a correr, não, que eu não corro, velho. Uma caminhada. Assim, A caminhada na praia de noite, eu acho massa, velho. Como meu milho lá, andando, comendo milho, arrocho lá a manteiga, queimo lá mesmo a manteiga que eu boto no milho. Bom, Você não vai velho, caminhar, bom, você vai velho. engordar, velho. Mas eu não vou na tendência de querer perder peso, eu vou pra me Se movimentar, divertir, me movimentar. exatamente. Tá certo, cara. Não dá Tá pra certo, mim, tá não certo. dá pra mim. Porque eu levo isso como compromisso. E quando eu não vou, eu já fico vidrado. Ó. Porra, eu não vou mais nessa porra. E eu acredito muito que não é à toa que hoje vocês são sócios. Porque você tá de um lado que tem uma rotina extremamente frenética, assim, extremamente ansiosa, e você é o lado calmo do negócio. Eu sou o solto, ele é o seguro. Exatamente. Ontem a gente foi escolher vai mudar a logo do escritório. Aí a menina chegou a perguntar pra gente. Então vocês vão ter que conversar. Vocês vão ter que conversar, Vocês vão porque ter que ela se chegar resolver, aqui porque vocês mesmo. estão pensando muito diferente. Sutilmente, Mas se você completa. vai completar. completa. Exatamente. Não é à toa. Já pensou se tivesse outro cara igual a você do lado daqui? Tava quebrado o já escritório. É. Tava quebrado o escritório. Exatamente. E se tivesse 2 caras igual a ele, o escritório Pronto. não era o que era. tava parado. Exatamente. Às vezes... Desculpa, porque eu tô quase quebrando aqui o Não, negócio. cabe não, pô. Às vezes o escritório precisa de uma pessoa mais agressiva. Tem que ter Aí o de você hoje. tá na área. Às vezes precisa aquele cara que pondere. Aí você tá na área. E aí é onde você entende? Eu não acredito assim que o por acaso. Eu acredito que as coisas acontecem assim, no tempo certo. Foi preciso você tá no auge
quebrar, para você tirar algumas lições. Como é possível, tipo assim, você já deu um grande passo, ao meu ver. Acho que ele Você já precisa, na sabe qual é rotina o dele, problema, cara. Você já identificou. Porque tem muita gente que roda e roda e nem sabe o que tá acontecendo, velho. só Não tá resolver. vivendo, tá só Acho que assim. na rotina passando. dele ele tem que colocar um tempo, um bom tempo para não fazer nada. Sabe por que não fazer nada? Se desligar de verdade, nem para casa da sua mãe, nem nada. Mas os Ficar pequenos passos ele tá fazendo dando, nada. por exemplo, como ele disse, ó, eu me desligo aqui, ó, da tal hora eu pá. difícil, pô. É difícil, É por tempo. se- Hoje mas você já ontem tá eu consegui, tentando? mas É impossível você se desligar do celular. Porque É um dia primeiro, por acho que vez, irmão. Você vai Dia se por desligar de vez. cliente, mas eu vou estar falando com você sobre alguma coisa. Não tem pra Que a gente onde. tava É falando. impossível você se desligar do profissional. Porque o profissional é você. Mas aí você. você também, é como eu faço na minha empresa. Assim, Você não vai eu trabalhar. tô ali. Acontece muito. Pô, você tá num bar, o cara quer ali comprar o seu produto, você não vai vender. Meu, já recebi ligação de clientes assim, tipo, agora mesmo, um feriado. E você não vai vender. 9h30 da noite. Você Ô, vai vender. acabou aqui. Acabou aqui uma bobina, uma sacola minha aqui e a garrafa, cara. E aí, o que é que você eu faz? faço? Aí eu. O que eu respondo pra esse bicho, velho? Aí assim, Você não vendeu? vendi. Então, Mas é que tá. você tem que vender, Beleza, velho. mas aí o que acontece? Você tem que prestar muita atenção numa coisa. Você tem um cliente que às vezes ele deixa aquele prazo para a última hora, para o último dia. E geralmente o último dia é quando o sistema trava, é quando o sistema dá, que é toda a zica que tem que dar, né? Ele dá no último dia do Mas eu negócio. falo, no profissional ele tem que estar ligado 24 horas, porque ele é Mas você profissional. tem que é felizmente. mas você tem que ter o cuidado de a exceção não virar regra. Porque eu tenho um cliente, por exemplo, que a exceção hoje já virou regra dele. Sim, claro. Aí hoje com eu já certeza. chego, aí quando ele chega assim, 10, 11 horas da noite e manda um WhatsApp pra mim, bicho, acabou isso daqui e Aí tal. você responde outro Eu dia. nem respondo. Aí no outro dia, bicho, foi mal, nem vi, tava longe do celular e tal. Cara, ó, eu não tô em Maceió, tô aqui em Maceió. E tal. Mas pra quê? Eu preciso educá-lo de uma forma sutil. Ao quê? Se programe. Mas às vezes, no meu caso específico, não é nem de cliente, pô. Sou eu que Não, pilho é mesmo, por porque exemplo. surgiu. Eu assim. vendo a bombina, eu vendo a sacola. Aí o cara chega pra mim 11 horas da noite. Vai falar, Hernando, eu preciso disso. Só que aí o estoque tá no carro do Lucas. Aí eu vou tentar falar com o Lucas, não vou conseguir. Pô, Lucas, tá onde? E aí, velho? Eu chego lá perto do Lucas. Ou seja, eu crio uma situação onde eu poderia só dizer, cara, eu vou falar com o Lucas, só um minuto. Lucas, desenrola isso. Quando o Lucas responder, vai lá levar. Se não responder, no outro dia vai. Acabou. É só isso. Só que eu não consigo fazer Mas isso. não você chegar em casa durante uma semana à noite e não fazer nada. É difícil, Ó. não consigo não. Não fazer nada. Eu- Não. Toda noite eu vou jantar eu em moro casa, vou sozinho. dormir cedo, vou fazer alguma coisa sozinho. Eu moro sozinho, tem 8 Sozinho, eu anos. digo, com a esposa. Acho que a minha maior dificuldade, tipo, eu nunca fui acostumado a ficar sozinho. E, tipo, principalmente nessa pandemia pra cá, tipo, eu tive um grande desafio, né? Tipo, me bastar. Tipo assim, pô, eu tenho que estar bem por mim, eu tenho que saber ficar sozinho. Então hoje, você vê, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tenho ansiedade também. Tu faz. É o quê? É com psicólogo, é tratamento, é Terapia. acompanhamento? Não, eu já, Não, mas tipo, é o quando... quê? Acompanhamento é Terapia. Não, quando eu te... Terapia. eu já Terapia. fiz. acompanhamento terapia. Tu faz acompanhamento? Não. Hoje, assim, hoje eu tento a minha terapia é comigo mesmo, sabe? Todo dia eu chego e, assim, hoje eu vou fazer isso. E eu começo a quebrar, assim, como é que eu venci isso? Eu comecei a quebrar a minha rotina, a fazer coisas que eu não fazia. Por exemplo, se eu tinha aquela mania de, antes de almoçar, de treinar no almoço, tipo, eu tava aí, se eu mudava o horário, eu não fazia, se eu diminuía um dia e tal, tô dando exemplo do seu, né? Mas eu comecei a ter hábitos. Hoje, quando chega, tipo, de tarde, assim, porque o meu mercado, ele é muito frenético, ele é muito, sabe? Você tem que estar em cima, sabe? E aí, outra coisa, eu não vendo produtos, entendeu? Eu vendo a solução, sabe? Eu vendo a confiança. Eu vendo a confiança, pô. A confiança de que o cara pode contar comigo, que ele não vai ficar na mão.
Entendeu? O produto, não importa quanto aquele cliente vai me dar de dinheiro. Eu quero ser parceiro daquele cliente. Porque se ele crescer, a gente cresce junto, né? Então, assim, eu fui trabalhando. Hoje, quando eu chego de tarde, assim, eu fico pensando, putz, chegar em casa, vou botar aquele som, vou deitar na rede, velho, vou ficar ali, ó. Aí quando chega em casa, nada disso acontece. Acontece. Agora. Agora acontece. Antes não. Eu fazia planos, mas eu não realizava. Aí eu comecei com pequenas metas. Entendeu? Pequenas metas. Metas atingíveis. Porque a gente quer logo resolver o problema. Você quer curar a sua ansiedade de uma vez. É natural da gente. Isso é instintivo. Comece sexta-feira à Comece noite. pequeno, pô. Pega um dia na semana. Pega um dia na semana só. 200 gramas de picanha. Aí o cara relaxa. E me chame, tá? E assim, mas você pega um dia na semana e quebra o ritmo. Assim, muda. Ao invés de você fazer esse treino, assim, procura uma outra coisa, ou nada. Ou vá ver um vídeo, vai estudar alguma coisa, um dia. Ou um horário. Se um dia for muito, comece por um horário. Se um horário for muito, comece por 1 hora. Se uma hora for muito, bonito, comece a por conversa é meio. bonito, mas pra mim... Não, mas você vai testando, pô, uma hora vai funcionar. Oh, é massa. Você vai Porque quebrar a cara pra caramba. Bicho, Quantas vezes a gente não quebra a cara, Era né? pra eu treinar hoje de manhã, 6 horas da manhã. Não acordei às 7. Aí acordei puto. Porra, não fui treinar. Porque mesmo quando eu treino jiu-jitsu, né? Eu ficava possesso também. Eu fico relaxado depois. E eu não fui treinar, acordei estressado. Aí vou fazer as coisas que tem que ser feitas. Aí beleza, aí vou chegar no escritório um pouquinho mais tarde. 8h30, sei lá, 8h40. Já chego estressado, porque tem muita coisa pra fazer também. Então eu vou tirar o meu estresse todinho à noite. Beleza. Só que à noite eu quero relaxar. Só que pra muita gente o treino não relaxa. Pra mim relaxa. Só que são quase duas Mas horas do é uma meu dia entre ocupação, idas e velho. vindas. Porque é uma obrigação pra mim. Porque eu botei na minha cabeça que 3 vezes por semana eu vou treinar isso, 2 vezes por semana eu vou treinar aquilo e acabou. Por quê? Porque amanhã minha esposa está de plantão, eu não consigo sair de casa para treinar absolutamente nada. Então eu tenho que ir hoje. Então se eu não for hoje de noite, esqueça o Hernando porque ele vai estar estressado. Entendeu? Aí isso me desestressa e ao mesmo tempo me gera essa obrigação. Aí nem Freud explica, Pronto, negão. aí eu parei de andar na praia, correr não. Andar na praia porque eu tinha a obrigação. E eu não consigo manter a obrigação. Pra onde foi? Pega um dia à noite que você vai fazer esse treino de 2 horas, vai dar uma volta na praia. vou querer, vou dizer, bora, homem, corra, bora. Não. Primeiro balcão. Você não vai com o seu objetivo. Vai pro objetivo dele, vai dar uma volta, vai conversar. E assim, fala assim, hoje a gente não vai falar de trabalho. E vocês conseguem conversar com qualquer Eu coisa. gosto de falar de trabalho. Eu gosto também. Hã? Eu gosto Mas de falar de tem trabalho. hora que precisa dar um desligado. Mas o trabalho não me estressa. O trabalho Mas não é porque... sobrecarrega, Mas não tá... sobrecarrega. Não, o meu também não me estressa. Eu amo o que eu faço. Esse é o problema, pô, porque é muito complexo. Ao mesmo tempo que ele me desestressa, ele me gera um compromisso Exatamente. que se eu não fizer, me estressa. Exatamente. Então, só Freud, pô. Nem Freud, na verdade. Tem Não. que ser um negócio, tem que ser uma mulher Não, boa. é só você Uma mesmo, boa. meu irmão. Não, é você Muito Pelo mesmo. contrário, eu gosto muito de falar de trabalho o também. tempo inteiro, velho. Porque me edifica, tá Mas ligado? quem sabe você falar, por exemplo, de outras coisas que você gosta de Mas falo fazer, também, hobby sobre e tal. Gaia, tudo. Cachaça. Cachaça, Eu acho que meu ciclo de futebol. amizade muito bom, A gente digamos conversa assim. sobre Eu tudo, achei pô. massa. Tudo. Meu ciclo de amizade é arretado. Quando eu tô Não. com a minha galera do jiu-jitsu, a gente conversa muito sobre Não. jiu-jitsu. Quando eu tô com minha galera de cerveja, a gente conversa muito sobre trabalho. Entendeu? Não é sobre... Tem coisa supérflua no meio, lógico, besteira, lógico que vai ter. Mas é muito sobre trabalho, muito sobre... Pô, como foi que tu fez isso, velho? Como é que tu consegue fazer aquilo? Então isso vai me agregar muito. Principalmente aqui, por exemplo, a gente trocando essa ideia. Me edifica muito, me engrandece, digamos assim. Porra, que massa, velho. Eu tô conseguindo falar com esse cara. Muitas vezes não é nada demais, entendeu? Mas eu gosto do que o cara tem pra falar pra Mas não, mim. e acho eu massa falo, isso. tipo, é muito interessante essa troca de experiências, porque, por exemplo, no meu tempo livre, sabe o que eu procuro? Eu procuro, tipo, tentar me entender mais, me acalmar. Aí eu comecei a criar hábitos. Ler. Aí, tô lendo bastante, música, fazer coisas assim, tipo, Gosto de calmas ler, e tal. Mas assim, De ler, é a mesma coisa quando Não gosto de ler. é a mesma coisa quando foi correr.
Tipo, eu sou triatleta hoje, assim, triatleta porque eu faço as 3 modalidades, né? Não sou profissional, não. Mas assim, eu falei, meu, eu não corro 1 quilômetro, não. Aí eu comecei a caminhar. Daqui a pouco o meu corpo mesmo tava me jogando pra frente, tá dizendo, daqui a pouco 1 quilômetro. Hoje eu pego, tem no meu treino, uma planilha, aí eu falei 15 quilômetros, 12. Aí tipo, minha próxima meta agora é 21. De moto. Hum? De moto eu vou. Rapé eu vou não. Rapé eu corro 5, 6. Aí, às vezes eu tô estressado, eu pego minha bike, velho. Tipo, vou, bato em São Miguel dos Campos e volto. E ali, baixadinho, tu. Daqui a pouco eu olho 100 e poucos quilômetros. E quando você chega, aquela sensação de, pô, Pra voltar. Tem meu, 100 de pra voltar. não, nada. Do mesmo jeito. Se você é o psicológico, você vai, eu sou Mas assim. não é 100 ir sem pra voltar, não. Também É, é pra não. Recife. É 100 de volta. 65 pra ir, 65 Pô, pra tem a voltar. calma aí Aquela também. 100 não, sei lá, eu pegava Aqui um em Uber. Aracaju. Aqui em Aracaju de bike Em e Paimeira, volta. Aí assim, aí o que eu faço? Pô, Pra hackear a minha mente, porque se eu ficar quieto, eu vou começar a pensar nas coisas, sabe? Aí eu fico rezando, ou eu boto, porque assim, você tá de bike, não pode escutar música. não, aí o que eu faço? Eu boto só um fone de ouvido de um lado, né? Que não é o da pista, né? O pessoal vai ficar. Do meu lado direito. Do meu lado direito. Não, mas quando eu tô treinando a planilha mesmo, não vai. Mas assim, quando eu vou fazer esses pedais tipo, Passeio. terapêuticos, né? É assim, é que nem pescar. Eu vou pescar, tipo, a gente sai 30, 40 Eu quilômetros quero em alto saber quando é mar. que tu vai chamar a gente pra pescar. É isso. Meu irmão, 1 hora já. É que 1 hora não, 1 ano. É 1 hora também, já vai finalizar daqui a pouco. Mais 1 ano e tu não chama a gente pra Vamos pescar. marcar, vamos Ah, marcar. é só dizer o dia, não tem. Prepare o quer amanhã? Dramin, prepare o Dramin. Nada, vomito não, pô. Não vomito Quero depois que ver. bebo. Não, vomito. Quero ver. Meu amigo é oceano, o negócio tá Não, longe. agora sabe o que é interessante? Chega lá, o hábito. Pegar o celular. Cadê sinal? Você vai olhar o quê? Aí você vê que Tá você ali, vai vive. Você Eu morro vive. de medo demais desse negócio. Acaba mexer com um tubarão aí. Mordeu o Não, cara. nossa costa é muito rica. O tubarão pode nadar do seu lado. Aí Não faz nada não. É, É mais buchinho cheio. sem ué. dente, bichinho. Tá de pastil. Tenha né? mais medo das barracudas e das cavalas do que de um tubarão aqui, viu? Diga a vocês. Mas eu não vou tomar banho de mar, não. É só andar mesmo, pô, só pescar. Você vê no meu Instagram que E tu quem pula pula, lá. sou eu ainda filmo o peixe lá debaixo Pô, d'água. eu pulo uma É, peste, meu amigo. Eu tô aqui no meu, quando passa um vai sargaço na minha canela, eu já deu. Pô, é isso aí que. Mas é isso, eu acho que é bacana essa ideia, assim, de trocar opiniões, assim, e a gente aprendi muito, assim. Eu vejo, assim, que mesmo com histórias diferentes, aprendemos as mesmas coisas, É. só que por caminhos diferentes. O importante é, assim, que nós chegamos lá. Não existe fórmula, né? E também, assim, a nossa mente, ela, do mesmo jeito que ela pode colocar a gente pra cima, ela derruba, velho. Ligeiro. Então hoje, depois de tudo que eu passei, outra coisa que eu aprendi foi o quê? A ter mais respeito sobre isso. Hoje eu tento cuidar ao máximo da minha mente. Para que se ela já me sabotou uma vez, se eu não cuidar, ela pode acontecer de novo. Então hoje eu cuido muito disso. Então eu procuro ter disciplina, hábitos assim que prazerosos. Hoje correr para mim correr 5, 10 quilômetros, não é para cumprir uma tabela. Eu corro porque eu gosto. Eu nado porque eu gosto. Eu pedalo porque eu gosto de pedalar. Nossa. Entendeu? E não porque... E a mesma coisa eu sei que se faz, entendeu? Pronto. Pega E as vezes. para encerrar, eu digo a você, a ansiedade é o quê? Excesso de futuro, velho. Entendeu? Faça o seu melhor hoje, meu. O que der para resolver hoje, o que der para ser resolvido vai ser. O que não der, já tá resolvido, velho. É isso Já aí. tá resolvido. Flávio Augusto, triatleta, filósofo, pescador, Empresário. empresário. Tu falou triatleta?
Triatleta. Falar de novo, triatleta, porque são Triatleta 3 de esportes novo. diferentes. Esse aí é um Enfim, ó, outro cara que a gente quer chamar aqui é o teu sócio, um dos seus sócios, né? O Mário. Se você puder também fazer a ponte, vamos esperar só o CRB não subir, porque eu não quero ele muito Quem alegre disse? aqui. Segunda-feira aí, vamos, umas 3 Não, o CRB pontos não aí, vai vamos estar subir. se lá. lascar numa grade de serviço. Já né? ganhamos. Se o Ficar CRB na frente subir, eu social. perco uma grade de Vamos. cerveja, pô. Hã? Se o CRB subir, eu perco uma grade de cerveja. Eu vou tomar ela com você, viu? Aí eu me lasco, aí tem que ficar na Série B e CSA assim. Mas enfim, vamos fazer a ponte aí com O o Mário. acesso se tá você chegando aí. Vai não. Vou conversar com ele. Conversa com ele, se ele tiver um tempinho na agenda, traga ele pra cá Ah, e aí a gente vai troca uma ideia ter. aqui nós E tenho quatro. certeza que vai ter muitas histórias boas. É um excelente empreendedor. É um cara do bem, sabe? É um cara muito resiliente, assim. É um cara 10. É um cara bacana de bater um papo aí. Show Tenho de certeza bola. que vocês vão gostar. Vamos embora. Beleza. Gabriel, muito Encerrando obrigado pela aqui. presença. E Eu que agradeço aí o convite. espero você na próxima aí com o Mário, sem o Mário, mais outras vezes. Com certeza. Valeu, Eu tô valeu. sempre à disposição. Pessoal, Valeu, pessoal. até mais.